Boa noite, ao vivo. Vamos lá. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou fazendo alguns ajustes aqui. O tema da live hoje é: vivi um trauma. Como que eu posso superá-lo? Como é que a gente supera traumas? Então, você que vai chegando aí, pode ficando, compartilha com o seu pessoal, as pessoas que você conhece. Nós vamos falar sobre traumas. Como é que eu posso superar um trauma? Pode ir chegando, compartilhando com o pessoal. Pode também deixar dúvidas, perguntas. Vou entrar pelo computador aqui também para poder ler os comentários. Olá, Elita. Se quiser ficar por aqui, pode ficar, a gente já vai iniciar. Vai chamando as pessoas que você conhece, que podem se beneficiar desse conteúdo tão pertinente, tão importante. O tema da live é o seguinte: vivi um trauma, como que eu posso superá-lo? Olá, Gabriela. Deixa a galera ir chegando e logo mais a gente já inicia o conteúdo. Então vamos lá. Vamos falar sobre traumas. O que é um trauma? Um trauma, ele é uma marca emocional. Um trauma é uma marca emocional. Na verdade, a expressão trauma, ela vem justamente dessa linguagem que vem da medicina, da fisiologia. Você bate com força em algum lugar e você fica machucado, você fica machucada. Então, o médico vai dizer que houve ali um trauma. Isto é, houve uma ferida, houve algo ali que machucou, que ficou em decorrência de um impacto. Olha que interessante. Geralmente você vai ter um impacto e esse impacto vai gerar um trauma. Quando nós falamos sobre traumas emocionais, nós estamos falando justamente de situações vivenciadas que foram situações de forte impacto emocional negativo e que geram um problema, que geram um aprendizado, geralmente relacionado à raiva ou medo, que vai ficar na vida do indivíduo, vai ficar na vida da pessoa. Por isso que alguém, quando diz que está traumatizado, quer dizer, eu vivi uma situação na minha vida e esta situação que eu vivi, embora ela já tenha passado, as marcas dessa situação ainda perduram até o momento presente. Então, quando nós falamos sobre trauma, nós temos uma questão patológica também. Existem nomenclaturas que se dão a transtornos psicológicos, existem nomenclaturas que se dão a problemas psicológicos envolvendo o trauma. Por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático, que é um transtorno de estresse pós-traumático. É quando você vivencia uma situação de forte impacto emocional, por exemplo, um acidente de carro, e você começa a revivenciar aquilo diariamente. Você está em uma situação que não tem nada a ver ali, e do nada você começa a sentir como se aquilo estivesse acontecendo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Isso é basicamente um transtorno de estresse pós-traumático. A maior parte das pessoas não tem algum tipo de transtorno, mas elas
passam por situações de forte impacto emocional na vida delas e que isso vem refletir no futuro delas mais tarde. Então, eu quero explicar para vocês como, e essa live vai ficar gravada inclusive, eu quero explicar para vocês basicamente como é feito, como se faz um trauma, né? Como que um trauma acontece, como que uma situação pode influenciar a minha vida hoje e pior, muitas vezes eu nem me lembro do que aconteceu, mas há um aprendizado no meu cérebro, no meu sistema nervoso, que faz com que eu reaja de forma que eu não compreendo, que eu não entendo. E muitas vezes que eu não concordo também, tá? Como funciona essa questão? Olha, tem um comentário aqui que eu vou ler, tá? Patrícia diz assim: mas a minha família acha que devo deixar no passado, pois vivi diz o que vai me ajudar. Excelente, olha, fica até o final aqui, porque as informações que eu vou trazer serão de extremo valor, especialmente para você que viveu um trauma tão terrível. Mas é importante que tenha um pouquinho de paciência, eu procuro ser o mais didático possível, para que você possa, mais do que talvez chegar num entendimento raso, mas que você possa entender com um pouco mais de profundidade o que acontece com você. Por que você não consegue deixar para trás essa sua questão de que você sofreu no âmbito sexual? Porque simplesmente não depende da sua força de vontade. Não depende de você querer mudar isso. Porque se dependesse de você querer mudar, você já tinha mudado. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de padecer um sofrimento de algo que aconteceu lá atrás, especialmente uma coisa tão ruim relacionada aí à sexualidade. E se dependesse de querer, você já tinha resolvido, já não seria um problema na sua vida hoje. Eu vou explicar o porquê que não depende apenas de você querer, tá bom? Vamos lá. Como é formado qualquer problema emocional? Se você viesse para um consultório comigo hoje, ou se você viesse para um atendimento online e você viesse com qualquer problema emocional, eu trataria utilizando a mesma lógica todos os casos. Luiz, todos os casos são iguais? Não, cada caso é diferente. Mas em um determinado aspecto, porque a nossa mente, o nosso cérebro funciona de maneira igual, então, basicamente, todos os problemas emocionais têm uma estrutura. E qual é esta estrutura que os problemas emocionais têm? Vamos lá. Em primeiro lugar, você tem um evento causador. Lembra que eu falei do acidente de carro? A pessoa sofreu um acidente de carro, se assustou e ficou traumatizada. Quer dizer, houve uma ferida ali nas emoções dela. E o que são emoções? Alegria, tristeza, raiva, ódio, tudo isso são emoções, tá? Então, o que vai acontecer? Isso nós vamos chamar de evento causador, certo? Esse evento causador só é alguma coisa porque há uma interpretação do indivíduo. Evento causador, interpretação do indivíduo, que geralmente, na maior parte das situações, são crianças, tá? Quanto mais jovem você for, maior será a tua percepção de impacto emocional negativo a respeito daquilo que aconteceu. Essa interpretação produz uma emoção, e esta emoção produz um comportamento, que é a queixa que você traz para o atendimento. Então, quando você tem esse comportamento que te incomoda, por exemplo, Luiz, eu tenho um comportamento que me incomoda. E qual que é esse comportamento? Deixa eu pensar ao vivo aqui. Aliás, poxa, eu queria fazer até diferente, eu não vou pensar não. Você que está assistindo a live aí, o que você acha de colocar aqui qual é o comportamento que te incomoda? Eu posso usar o seu caso real para poder explicar aqui. Então vamos lá. Eu tenho um evento causador, uma interpretação, uma emoção que é produzida e tenho também a
o comportamento que geralmente é o que traz o incômodo, é o que te traz para o atendimento. Se não responder rápido, eu vou inventar alguma coisa aqui, tá? Então vamos lá. Imagine que seja esse comportamento é insônia. Luiz, eu sofro de insônia, eu não durmo bem. Isso é um comportamento. Este comportamento tem uma emoção por trás. Existe uma emoção que me conduz a esse comportamento. E qual é esta emoção? Pode ser um monte de coisas diferentes. Pode ser várias emoções. Então, veja bem, possivelmente essa pessoa que tem insônia, ela pode ter ali uma ansiedade que está por trás dessa insônia. Ou então, ela tem uma sensação de medo. Se eu dormir, pode me acontecer alguma coisa. Essa sensação de medo, por exemplo, vamos colocar que seja o medo. Houve um caso bem interessante que eu atendi, onde a sensação que a pessoa trazia ali era o medo. Essa sensação de medo, ela foi aprendida pelo cérebro. A pessoa não começou a ter medo do nada. Eu tenho meus 20 anos e do nada agora eu tenho medo, sou um medroso. Não, esse medo ele foi construído, a tua mente aprendeu a sentir medo. E ela aprendeu que algumas coisas são perigosas e quando estiver exposta a essas coisas, é importante produzir o medo para que haja uma proteção, para que não me aproximando, para que me afastando, fugindo disso, eu possa ficar bem e saudável. Esse medo se deu por conta de algo que aconteceu. Mas isso que aconteceu, ou só teve esta emoção porque eu interpretei de uma determinada forma. Então vamos pensar que essa pessoa, ela começou a ter insônia depois que a mãe dela faleceu. A mãe dela faleceu num hospital e foi o momento onde ela dormiu no hospital, estava lá internada, ela dormiu e ela não acordou mais. Então, essa pessoa ela ficou desesperada. Eu estou trazendo um caso que é realmente um case de atendimento, tá? Essa pessoa ficou desesperada. Olha, minha mãe dormiu e não acordou. Depois daquele momento, ela começou a sofrer de insônia. Mas ela, há um tempo atrás também, há muitos anos atrás, ela também lembra que à noite era muito feliz lá no estado onde ela morava, no Brasil. Eram noites muito alegres, muito felizes, quando ela tinha a mãe e o pai dela vivos. E aí a mãe dançava no meio da sala, o pai tocava sanfona, e os vizinhos curtiam muito, iam lá na casa, comiam, bebiam. A casa dela era uma festa quando ela era criança. E a referência que a mente dela tinha quando ela pensava em noite era festa, bagunça, alegria. Mas um dia, à noite, a mãe fechou os olhos e não abriu mais. Ela faleceu enquanto dormia. Então, pessoal, olha só a mistura que a nossa mente faz. Como é que uma pessoa que tem insônia, como esta insônia pode ter algo relacionado com a infância dessa pessoa? O fator noite, quando você compreende a representação que tinha na mente dela, o fator noite mais alegria, mais presença dos pais, mais a mãe dormiu e não acordou, produz nela hoje uma ansiedade que tira-lhe o sono e não deixa dormir. Ao ponto dessa pessoa, para quem acha que de repente, mas de repente foi uma coisa mas nem foi tão grave assim. Imagine só que essa pessoa ela chegava a ter problema na coluna. Ela tinha um problema grave na coluna porque ela não conseguia nem deitar. Pior do que não conseguir dormir, ela mal conseguia deitar-se. Se ela se deitasse, ela já tinha aquela sensação de ansiedade que fazia ela pular, que fazia ela sair da cama. E ela dormia sentada todos os dias. Quando ela dormia sentada todos os dias, o que acontecia com a coluna dela? Começou a gerar um problema ortopédico ali. Ela já não conseguia mais fazer alguns movimentos. Então, como foi que a mente dela interpretou isso?
aquela interpretação infantil, quando foi, digamos assim, que desmentida pela sua interpretação de adulto, gerou então essa insônia. E como foi que foi possível ajudar essa mulher a voltar a dormir? Ela voltou a dormir quando ela pôde ressignificar na mente dela que aqueles momentos de alegria que ela tinha à noite, eles estavam relacionados àquele momento da vida apenas. Ela nunca teria uma vida inteira com noites iguais às que ela teve naquele momento. Da mesma forma, aquele sofrimento que ela teve quando percebeu que já era manhã, mas que na noite anterior a mãe fechou os olhos e não abriu mais, aquilo também foi algo pontual e que se referia somente àquele momento. Então, fizemos ali uma terapia de luto para ela realmente se despedir dentro da mente dela, né, dentro da psique dela, ela conseguir fazer essa ruptura definitiva com a mãe, e então ela volta a dormir. Se a gente não consegue pensar dessa forma, se a gente pensar, é insônia, o que é insônia? Não, tem que tomar remédio para dormir, tem que fazer relaxamento para dormir. É lógico que você, às vezes a medicação pode ser até necessária, muitas vezes um relaxamento te ajuda a dormir, mas quando você tem um problema estruturado, então tomar remédio não vai adiantar. É como se você fosse à farmácia e você pedisse assim, olha, me dá 10 miligramas de aceitar a mãe que faleceu, me dá 10 miligramas de perdão de pai. Você nunca vai encontrar esta medicação simplesmente porque ela não existe. E se a nossa mente reage de uma forma, existe para o nosso inconsciente, para o nosso subconsciente, como você quiser chamar, uma boa razão para que isso seja desta forma. Então, quando você fala de um trauma especificamente, como a nossa amiga compartilhou aqui agora, ela sofreu um abuso, né, sexual quando ela tinha uma certa idade. Observem, é muito interessante falar sobre isso. Por que pessoas que passam por abuso sexual na infância, elas não desenvolvem muitas vezes um comportamento, não desenvolvem ansiedade, não desenvolvem muitas vezes essas reações de cara. Elas só desenvolvem isso tardiamente. Porque um trauma, ele só pode ser estabelecido por causa da interpretação que eu tenho a respeito daquilo. Então, quando uma criancinha de 4 anos passa por uma situação de abuso, mesmo num nível mais profundo, a menos que haja dor, sofrimento em decorrência daquilo, não movimentou nada, ela não interpretou aquilo como uma coisa ruim. Ela sabe que ela estava lá no colinho do fulano, e ele passou a mão nela, e ela sentiu alguma coisa ali, e no final o que ela sentiu nem era algo ruim, era algo gostoso, que ela estava sentindo, e ela não tinha maldade nenhuma naquilo. Ela não tinha problema nenhum com aquilo, porque todos nós gostamos de carinho, na verdade. Então o amigo da família, o avô, o pai muitas vezes põe aquela criancinha no colo e está fazendo carícias naquela criança. Para ela tá tudo bem naquele momento. Então o que aconteceu? Essa pessoa pode ter um problema muito sério depois, mais tarde, mas por enquanto está tudo bem. Por quê? Embora haja esse evento que é um evento causador, a interpretação dela não é negativa, a interpretação dela talvez seja até positiva, pela inocência, ingenuidade da criança. Mas o que vai acontecer depois? Ela vai atualizar esta interpretação. Quando ela tiver lá seus 11, 12 anos, 13 anos, nem me lembro mais em que momento que a gente estuda reprodução humana, né, na matéria de biologia no colégio, mas quando ela começar a ter aulas sobre sexualidade, ou quando a mamãe e o papai falarem com ela, olha, não pode mexer aqui e tal, se isso não houver acontecido antes, então ela vai saber que aquilo que aconteceu foi algo muito ruim. E quando ela percebe que aquilo que aconteceu foi algo muito ruim, então ela começa a ter pânico, ansiedade, depressão e todas essas coisas. Eu fiz um post recentemente falando sobre isso.
A criança muitas vezes não sabe o que está acontecendo, a interpretação dela é boa naquele momento. Quando essa interpretação se atualiza para uma interpretação ruim, é que é gerado, então, o que nós vamos falar de trauma. É como se ela sofresse aquele abuso tardiamente. Ele aconteceu no passado, mas na mente dela é como se aquilo acontecesse naquele momento em que ela tem interpretação. Então, a criança, como ela não tem uma interpretação ruim a respeito daquilo, não gera nenhuma emoção negativa, e não gerando nenhuma emoção negativa, também não vai gerar nenhum comportamento em que incomode a ela. Obrigado, Marcos. Marcos, né? De Carvalho, muito didático, agradeço, viu? Então, veja bem, qual que é a diferença de uma pessoa que já passa por um abuso aos 13 anos de idade, por exemplo, aos 12 anos de idade? Se você ficar curiosa, se você ficar curioso, dá uma olhadinha nos vídeos lá, você vai ver lá no IGTV que tem um depoimento de uma moça chamada Karine. E ela fala justamente sobre situações que ela sofreu e que foram ressignificadas em 2 sessões, onde ela sofreu abusos, não foi apenas uma vez, quando ela tinha 12 anos de idade. E que isso provocou fobias no futuro, uma série de problemas. E ela ressignificou isso em apenas 2 sessões. Olha só que interessante. Quando uma pessoa passa por um abuso nesse nível, deste tipo, que é no campo sexual, e ela já tem uma interpretação, essa estrutura fica diferente. Fica assim: o evento causador, o abuso, a interpretação já não é mais aquela interpretação inocente, já não é mais aquela interpretação de uma criancinha inocente. Olha, o titio pegou aqui, foi gostosinho. Não é isso que ela vai entender. Ela vai entender: eu fui violada, eu fui abusada, romperam uma barreira importante em mim. Então, isso vai gerar uma angústia tremenda, vai gerar medo, vai gerar tristeza, vai gerar vergonha, vai gerar culpa. Olha só quantas sensações podem ser geradas quando você passa por uma situação de um abuso. Quando você passa por esse evento traumático. Agora sim, você tem um evento traumático, você tem uma interpretação muito ruim daquele evento traumático que aconteceu, e isso vai produzir, então, uma emoção. Porque você sabe o que é aquilo que está acontecendo, então se gera aquela emoção de tristeza, de raiva, de angústia, de culpa, de medo e tudo mais que pode ser gerado aí. Essas emoções vão produzir um comportamento, que pode ser tudo isso que a gente trata aí. Pode ser desde insônia. Vocês acreditam que eu já tratei procrastinação que vinha de uma situação, de um abuso, que a pessoa ela lembrava disso, para ela estava tudo bem, né? E interessante falar sobre isso. Agora eu vou avançar um pouco mais, além de onde chegamos, né? Comentário que o pior de tudo é a culpa que ela carrega. Exatamente, porque, gente, é quase que uma regra, tá? É quase que uma regra. Geralmente a pessoa que sofre abuso, ela se sente culpada. Ela acha que estava com a roupa errada, ela acha que estava no lugar errado, ela acha que não devia ter aceitado aquela bala, aquele doce, aquela carona. E ela sente uma culpa profunda, uma culpa tremenda. E essa culpa potencializa o trauma. Portanto, o primeiro passo para quem passou por isso é identificar: existe culpa? Se existe culpa, a gente precisa eliminar essa culpa. Essa sensação de culpa precisa ser tratada em primeiro lugar, é a primeira coisa que precisa acontecer. Porque ninguém tem culpa de sofrer isso. E exatamente isso, Marcos. No fundo, ela sentiu prazer. Lembra? Mas quando aconteceu aquilo eu achei legal, eu achei gostosinho, porque era criança, eu não sabia o que estava acontecendo. Então foi culpa minha, mas eu voltei lá para buscar isso de novo. E a culpa fica martelando a cabeça da pessoa. Agora, acontece muitas vezes de eu passar por uma situação traumática. Exemplo, eu vi poxa, teve um caso pesadérrimo, lembrei agora.
É uma pessoa que diz assim: a minha mãe pediu para eu ir fazer um café para ela. Quando eu voltei com o café na xícara, ela estava enforcada em um andaime. Olha, gente, que coisa horrível. Parece coisa de filme, né? De terror. Mas infelizmente a vida de muitas pessoas é quase um filme de terror, que precisa ser trabalhada, né? Ou a pessoa que diz assim, olha, é uma situação traumática bem complicada também. A pessoa que diz assim, eu presenciei a cena final da minha mãe traindo meu pai. Ou vice-versa. Eu vi o meu pai, né, o ato mesmo, traindo a minha mãe. Pensa como essas situações vão gerar, obviamente, problemas no futuro dessa criança, dessa pessoa, né? Se de repente é um marmanjo de 30 anos, entrou num lugar lá, eita, o que está acontecendo aqui? Vai ficar chateado, vai ficar decepcionado, mas isso não vai traumatizá-lo, tanto quanto se for uma criança, por exemplo. Mas mesmo em situações graves assim, ou a pessoa mesmo que sofreu abuso e fala, não, hoje está tudo bem em relação a isso, eu já trabalhei isso, já está legal. Mesmo nesses casos, é importante pensar que existem duas formas que as pessoas pensam que resolvem um trauma. Um comportamento, lembra naquela estrutura? Evento causador, interpretação, emoção, que é produzida pela interpretação, e o comportamento, que é o que eu faço que me incomoda as pessoas e me leva para terapia. Olha só, presta muita atenção nisso, que isso é muito importante, tá? Muitas vezes existem coisas que você acha que já resolveu, mas que não resolveu. Você apenas desensibilizou aquela cena, aquele evento, aquele momento. Então, é mais ou menos assim. Me aconteceu uma coisa aos 10 anos. Eu não esqueci daquilo, eu lembro daquilo com detalhes, com perfeição. De tanto eu lembrar daquilo, dia após dia após dia, a minha mente tem uma tendência natural a se adaptar àquilo. Então, eu já não sinto mais desespero quando eu lembro da minha mãe, no caso, né, que eu citei que infelizmente a menina viu a mãe se enforcada, né? Pensa no desespero que aquela garota sentiu naquele momento. Mas ela já pensou hoje, aos 50 anos, tantas vezes naquilo que aconteceu, por exemplo, aos 10, ela pensou durante 40 anos nesse assunto. Já pensou se toda vez que ela pensasse nisso, ela sentisse exatamente a mesma coisa? Cada vez que ela pensa no assunto, aquilo vai ficando mais suportável. Ao ponto dela chegar aos 50 anos e dizer que aquilo já não é mais um problema, que está resolvido. Mas a pergunta é, você acha que está resolvido? Quando você já pensou tanto no assunto que não dói mais pensar sobre aquilo. Você já pensou tanto naquele abuso que não dói mais. Será que esse trauma foi realmente solucionado? Ou será que você apenas se tornou mais forte em relação àquele problema? Será que aconteceu o quê? Né? Perguntinha então, se a pessoa passou por uma situação de abuso, sente que está resolvido, para saber se de fato está resolvido além de com a terapia, dá para saber se está resolvido? Dificilmente. O que vai dizer se essa questão foi resolvida são as queixas dela hoje. Olha, passou por um abuso. Hoje a vida dela é normal, ela sente medo se acontecer uma situação que justifique o medo, ela sente tristeza em situações que justificam aquela tristeza, sem exageros, né? Não é aquela situação exagerada. Então pode ser que essa pessoa tenha realmente superado aquele abuso. Pode ser que ela tenha se sensibilizado ao ponto daquilo e reinterpretado aquilo também. Talvez ela tenha percebido, por exemplo, eu sofri esse abuso aqui, mas o que aconteceu depois? Isso me deu motivação para eu me tornar uma pediatra de sucesso, cuidar de criança, uma professora, para eu me tornar uma pessoa que abriu lá um orfanato. Agora eu estou cuidando de outras crianças, de outras pessoas. Pode ser que ela tenha realmente ressignificado. Porém, gente, na maioria das vezes não é isso que acontece. Na maioria das vezes não está resolvido mesmo, tá? E aí, de tanto a pessoa pensar, ela desensibiliza aquela emoção, quer dizer, ela para de sentir aquela emoção na mesma intensidade, mas quando
tem que ver a relação da pessoa com o outro. Ô Marcos, faz mais um comentário, explica para mim o que você quis dizer, eu não entendi bem. Aí eu vou ler aqui, vou te responder, tá? Então, vamos lá. No momento em que você está fazendo o processo terapêutico, vamos fazer de conta que seja uma situação de insônia. De repente a pessoa ela tem insônia, ou não, vamos colocar uma situação de um medo aí, de uma fobia, por exemplo. Acho que fica mais didático, tá? Ela tem uma fobia, ela tem fobia de lugar de... Eu vou dar o exemplo gravado lá. Ela tem fobia, tripofobia. Fobia de formas, buraquinhos, sabe? Vocês devem saber o que é tripofobia. Ah, tem que ver a relação da pessoa com o outro. E não só com ela mesma. Sim, geralmente tem esse viés também que precisa ser observado. Por que a pessoa tinha tripofobia? Ela tinha tripofobia porque um dia a família reunida no parque, aquela pessoa que era o abusador fez uma brincadeira com ela. E era aquela bolinha de ventosa, sabe, que você joga num vidro, em algum lugar e cola. E olha o que a mente fez, relacionou a bolinha de ventosas com o ser humano ridículo que abusava dela de vez em quando, tá? Houve uma conexão ali, é como se fosse uma teia, tá? Mas ela não tinha medo daquela bolinha de ventosas por causa dele. Antes de ele assustá-la com aquilo, ele inclusive só ficou ali pentelhando ela, né, com um negócio lá, porque ele percebeu que ela tinha medo daquilo e não era muito justificável, né? Poxa, ela tem medo de um brinquedo, muito esquisito isso, né? E aí, o que acontece, né? Ela se sentia mal quando olhava aquele brinquedinho de ventosas, porque aos 2 ou 3 anos de idade, ela tinha um palhacinho todo colorido, que fazia barulho, e ela começou a sentir medo daquele palhacinho, porque um dia ele quebrou e fez um barulho um pouco alto, meio que pulou assim, foi uma coisa meio assustadora para ela, que era só um bebezinho. Isso ela lembrou-se, essa última lembrança ela só se lembrou no processo mesmo, na terapia. E aquela sensação de medo era a mesma sensação de medo que ela sentiu quando estava lá no parque. Só que a mente dela já relacionou o brinquedinho com o brinquedo anterior com o cara. Então, a partir daí, todas as vezes que ela olhava, por exemplo, uma colmeia abelha, sabe aquele caminhão que carrega canos? Para quem tem tripofobia, dirigir atrás de um caminhão daquele ali é impossível. A pessoa passa mal, desmaia, de verdade. Ela encosta o carro, deixa o caminhão embora, ou dá um jeito de ultrapassar, não fica. Tá? O que aconteceu ali? Ela fez essa relação, portanto, não dava para resolver a tripofobia dela sem passar pela situação de abuso na pré-adolescência e sem passar pelo susto que ela tomou ali quando era só um bebezinho, quando era uma criança. E é por isso, gente, que não existe receita de bolo. Esse comportamento é por causa disso, disso, daquilo. Eu sempre me surpreendo. Cada atendimento que eu faço, eu me surpreendo com as relações esquisitas que a mente das pessoas fazem. São relações muito estranhas. Ela relaciona... Eu vou dar um exemplo para você. A pessoa é atropelada. E aí, no futuro, ela tem uma fobia muito grande. Você pensa assim, ela tem uma fobia de carro. Ela não pode andar de carro. Não. Ela tem fobia de cachorro. Porque no dia que ela foi atropelada, tinha um cachorro, um vira-lata na rua, que ficava ali rodeando e latindo em cima dela. A mente dela relacionou a dor com o latido do cachorro. E aí? Como é que a gente vai adivinhar isso? Como é que ela vai descobrir isso, se não num processo como esse que nós fazemos de hipnoterapia? É difícil. Ela pode chegar a essa conclusão em terapias convencionais? Pode. Em 1000 sessões. Em 400 sessões. Em 10 anos de terapia. Só que quando ela resolver aquele problema, ela já produziu 10 outros problemas. Ela nunca vai parar de fazer terapia. Por quê?
Porque toda vez que ela resolve um problema, aquilo já gerou outros problemas que ela vai ter que resolver também. Então, vejam bem que existe essa estrutura para a construção de um trauma, de qualquer problema emocional. O evento que causou o problema, né, o trauma, a interpretação, a emoção que foi produzida e o comportamento que a pessoa traz. Agora vamos lá, né? Vamos pensar numa coisa aqui. Qual que é o foco da terapia? Como é que a gente consegue ajudar essa pessoa traumatizada, que sofreu esse abuso, que sofreu esse atropelamento, que sofreu tantas coisas que podem acontecer? Como é que a gente consegue ajudar essa pessoa? Nós ajudamos essa pessoa quando nós trabalhamos não o evento, porque isso seria fugir da realidade. Se você sofreu o que sofreu, passou, já era. Ah, vamos esquecer o que aconteceu. Você pode até esquecer. E realmente acontece. Tem pessoas que sofrem coisas horríveis e a mente dela bloqueia aquela lembrança. Ela não lembra mais. Você pode até esquecer. Mas existe um aprendizado intrínseco que é mais profundo do que aquilo que você se lembra de forma racional, analítica, que é o aprendizado que a tua mente fez. Então, observe que, por mais que você se esqueça do evento, o teu cérebro, o teu sistema nervoso faz essas relações e de forma inconsciente, daqui a pouco você tem medo de cachorro e não sabe por quê. Você tem medo você tem fobia social, não consegue sair na rua, ou não consegue falar em público, e você não sabe o porquê. Por que você não sabe? Porque você não lembra do que aconteceu muitas vezes. Ou quando você lembra, você pensa que já está resolvido. Ah, mas isso não tem nada a ver com aquilo, porque isso já está resolvido. E não é assim que funciona. Na prática, não é assim que funciona. Agora, vamos lá. Qual é o foco da terapia? A interpretação. Você não muda o evento, porque ele já aconteceu. Não adianta você ficar dando medicações para bloquear, interromper essa emoção. Gente, pensa numa coisa, tá? E é lógico que tem pessoas que precisam, tem transtornos, patologias que exigem o uso de medicações. Mas tem muita gente consumindo medicações aí a rodo e sem uma necessidade real. Ela poderia resolver de uma forma que onde não houvesse efeitos colaterais e ainda trouxesse de volta a alegria de viver dela. Tá? Então vamos lá. Quando você bloqueia essa emoção, qual que é o problema de você trabalhar a emoção? Bloquear, tomar remédio. Vou bloquear essa emoção. Essa raiva que eu sinto vai diminuir, essa ansiedade vai diminuir, esse medo vai diminuir quando eu tomo tal remédio. Ok. Só que some o medo, prazer sexual, inclusive, libido vai lá embaixo. Você perde a alegria também, você fica um robô, você fica bobo, né? Ah, morreu. Ah, morreu. Ai, nasceu. Ah, nasceu. Você perde o sentido, o gosto da vida. Porque você vive dopado, você vive dopada, né? Então, trabalhar somente a emoção resolve? Não, não resolve. Vamos trabalhar o comportamento. E eu vou te dizer por que não resolve essas duas coisas. Olha, faça isso por 21 dias, porque se você fizer por 21 dias, a sua vida vai mudar completamente. Você vai estabelecer um hábito. Mentira! Quantas vezes você já tentou fazer alguma coisa por 21 dias e até hoje você não conseguiu mudar? Você só consegue mudar quando você dá um novo significado àquilo que aconteceu. Ok? Então, vamos pensar o seguinte. Toda emoção ela é uma expressão inconsciente de um mecanismo de defesa. Por que eu sinto medo? Porque eu acredito no final que eu preciso me proteger. Aí eu sinto medo. Por que eu sinto raiva? Para me proteger. Por que eu sinto tristeza, angústia? Para me afastar e ficar protegido. Quando você bloqueia essa emoção, é como se você estivesse trabalhando a tua mente de uma forma não natural, de uma forma artificial e que não é sustentável. Você vai parar de tomar a medicação, ela vai ser pior, aquela sensação depois. E o comportamento, por que não dá certo? Porque você simplesmente não é um cachorrinho que se adestra. Você não é um animalzinho de estimação que as pessoas vão lá e adestram.
E ficar falando, olha, faz isso por 30 dias, por um ano que vai dar certo. Não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque você só se comporta dessa forma porque existe uma emoção, uma interpretação e um evento causador. Você precisa destruir essa estrutura ruim, você precisa implodir essa estrutura ruim por meio da terapia para poder construir uma coisa sólida no lugar, para você poder construir uma coisa boa no lugar. Luiz, mas dá para fazer isso? Dá, eu faço isso todo dia, ué. Sessão após sessão, a gente está fazendo isso. Eu poderia citar para vocês, desde situações de abuso que foi resolvido em 2 sessões, eu tenho depoimento para comprovar, até fobias, por exemplo, de avião. Fobias, dá uma olhada no depoimento da Lu lá, que legal. Ela tinha medo, ela sentia ansiedade de entrar em ônibus, em trólebus, né, que chama. Fez uma viagem de 11 horas para a Europa. Mandou foto da mão para mim. Luiz, olha aqui, ó, 2 sessões. A terceira foi quase feedback só. Olha aqui, tô mandando a foto da minha mão para você ver que não tá suada. Eu tô bem, minhas amigas aqui não estão nem acreditando. Que eu tô viajando, vou ficar 11 horas no avião e não tô tendo crise de ansiedade. Precisou ficar repetindo alguma coisa? Não precisou. Precisou trabalhar o comportamento? Não precisou. O que precisou foi entender a estrutura do problema dela e solucionar dentro dessa estrutura. Certo? Poderia citar aqui muitos exemplos, vários exemplos de situações resolvidas em 1, 2 sessões. Toque, poxa, toque é fantástico de tratar. A pessoa tem toque de faca. Você pode deixar qualquer coisa em cima da mesa, não deixa uma faca, que se deixasse uma faca, ela ia lá e guardava. E aí, o médico disse para ela assim, é toque, não era toque. Era outra coisa. Não tinha nada a ver com toque. Mas o comportamento parecia um toque. Comportamento. Não consigo ver faca em cima da mesa. Por que toda vez essa pessoa vai lá e guarda todas as facas, esconde? É toque? Não era toque. Resolveu em quanto tempo, Luiz? Em 1 sessão. A gente começou a sessão. No final da sessão eu falei, vai lá na cozinha, pega uma faca. Certeza, Luiz? Bora lá, pega lá, vamos ver se deu certo. Se deu errado, a gente faz de novo. Ela foi lá, pegou a faca, daqui a pouco tava brincando com a faca na mão. Eu falei, menos, guarda lá. Guarda, não precisa brincar, a faca é perigoso. Toque de varrer casa, de limpeza. Toda vez que chega em casa, se não tiver sujeira, a pessoa só falta sujar só para ter que limpar. De novo, toque, 1 sessão. E a outra sessão? Só feedback. Resolvido. Em uma sessão de 1h30, 2 horas aproximadamente. Isso que eu estou falando para vocês, gente, quem chegou agora, quiser, eu vou deixar gravada a live, tá extensa, mas para quem gosta de aprender, vai ser legal, você vai gostar. Eu estou te dizendo que dentro dessa estrutura, todas essas coisas eu tenho tratado. Lógico, com várias técnicas, mas dentro desse pensamento terapêutico, vamos dizer assim. Dentro desse raciocínio terapêutico. Certo? Então, hoje eu posso afirmar para você que não adianta só tomar medicação. Luiz, eu sou autista. Luiz, eu sou esquizofrênico. Aí é outra coisa. Eu tenho TDAH. É outra história. Pode ser que você precise tomar medicações para sempre para ficar bem. Ok, problema nenhum. O problema é você tomar medicação para sempre porque apanhava na escola, sofria bullying. O problema é você tomar medicação para sempre porque tomou fora da namorada. Porque o namorado largou e você lembrou de quando o papai foi embora e você ficou lá no portão olhando ele de costas, sumindo no horizonte. E agora todo mundo que chega na tua vida você quer agarrar, quer acorrentar, quer, enfim... Quer colocar a pessoa amarrada lá na tua sala. Por quê? Porque todo mundo que se afasta sente como se fosse aquela garotinha, coitada, vendo o pai indo embora. Né? O ruim é tomar medicação por conta dessas razões, desses motivos aí, né? Tomar medicação por causa disso é muito ruim. Poxa, tem uma vida para viver aí, né? Vamos viver esse negócio aí sem depender dessas coisas, né? Se dá para fazer um processo terapêutico que vai te ajudar tanto, é melhor, né? O caminho é mais tranquilo. Tem que pensar assim, né? Trabalhar a interpretação da criança. Trabalhou a interpretação, você está demolindo o problema, porque quando você trabalha a interpretação, você está colocando o seu entendimento de adulto, tudo que você já aprendeu na sua vida, na cabecinha daquela criança. E ela agora consegue interpretar aquilo de uma forma melhor.
Ela consegue agora se perdoar, ela consegue perceber que não é culpa dela, ela consegue, enfim, muda tudo. E se aquela interpretação muda, aquela emoção também, ó, vai embora. E se aquela emoção não existe mais, aquele comportamento já não tem razão de ser. Portanto, qual é a pergunta da live? Vivi um trauma. Como superar isso? Como é que eu vou superar esse trauma? Você tem várias formas. A mudança, ela não tem uma regra. Tem gente que vai a uma religião e fala, olha, essa religião mudou minha vida, porque desde que eu entrei nessa religião, eu não sofro mais com aquilo que eu sofria. A religião foi terapêutica nesse caso. Tem gente que toma medicação, para de tomar depois, né? Porque não precisa mais, porque tá bem. O que aconteceu, Luiz, nesse caso? Ela tomou a medicação por um tempo, dentro desse período onde ela... Live sensacional, obrigado. Dentro desse período no qual ela estava tomando a medicação, com certeza ela ouviu muita coisa, ela viu muita coisa, conversou com muita gente e de fato ela conseguiu ressignificar aquela questão. Aí ela vai parar de tomar medicação, em algum momento o psiquiatra vai mandar ela parar de tomar e tá tudo bem. Gente, eu não tô falando que tudo para resolver no universo tem que fazer terapia. Tem coisa que se resolve na igreja, tem coisa que se resolve conversando com um amigo. Um negócio para mim que é extremamente terapêutico. Se eu vou na casa da minha mãe e tomo um café. Olha só que gostoso. Só que dependendo da situação, né? Eu já tive situações, aí eu vou abrir para finalizar aqui, vou abrir um pedacinho da minha história para vocês. Mesmo eu amando tanto, a Su falando que live sensacional, deveria se estender nas escolas, uma palestra dessa com os pais. Eu já dei esse tipo de palestra em igreja, viu? Não era pregação, não era culto não, era palestra mesmo. Vai ficar gravada, Su, compartilha com a galera aí. Então, olha só, uma das coisas que me deixam bem hoje, 95% das pessoas precisam de terapia. Marcão, acho que isso aí ou mais, hein? Uma das coisas que mais me deixa me sentindo bem é ir lá e tomar um café, conversar com a minha família, né? Tomar café lá com a minha mãe, com meu pai. E aí, eu lembro quando eu estava tendo crises horríveis de ansiedade, eu sentado à mesa, com meu pai à minha frente, minha mãe em pé ali mexendo no fogão, estava esquentando café, fazendo alguma coisa, e eu simplesmente não conseguia prestar atenção no que o meu pai estava falando. Ele estava mexendo a boca assim, ó, blá, 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 e eu comecei a sentir aquilo dentro de mim. Tem que ser daqui. Aquele incômodo, aquela coisa ruim dentro de mim. Gente, crise de ansiedade, pânico é uma das piores coisas que eu já experimentei na minha vida. Ansiedade. Tô falando de crise, não tô falando daquela ansiedade, amanhã eu vou fazer uma prova, tô nervosinho, não é isso. Ansiedade mesmo. Pânico. Depressão é o tipo de coisa que, na minha sincera e humilde opinião, todo mundo que faz terapia tinha que ter passado pelo menos uma vez na vida para você entender o que a pessoa do outro lado está sentindo. Porque senão, eu acredito assim hoje que não tem como alguém que nunca passou por isso entender quem passa. Porque é muito profundo. O estado emocional que você chega quando você está numa depressão de verdade, quando você está numa crise de pânico de verdade, é muito profundo. E a Maria está comentando aqui, estar com quem amamos serve como terapia. E é verdade, Maria, mas sabe qual é o problema? É que às vezes a pessoa que a gente ama, ela não tem técnica para nos ajudar. Se tem técnica, ajuda. Ajuda de verdade mesmo, que eu já ajudei muita gente próxima, né? Se a pessoa tem técnica, ela consegue ajudar. Mas, infelizmente, a maior parte de nós não tem técnica. Enquanto parentes, amigos, né? Já aconteceu inúmeras vezes. Alguém me liga e fala, Luizão, e aí, tudo bem? Meu, tô com um problema aqui, você quer marcar uma sessão comigo? Não tem problema de fazer? Não, prefiro você que eu confio. Ótimo, maravilha. E vários casos foram solucionados assim, né? Amigos, amigas, conhecidos, enfim. Agora pensa aqui, mesmo uma coisa que dá tanto prazer na vida, a ansiedade, a depressão, o pânico, tirou de mim.
naquele momento. E aí eu fui estudando. Sim, Marcão, vou contar a história agora, finalizar com a história aí. E era, na verdade, uma agorafobia, né? Que é bem parecido com claustrofobia, né? Estão bem parecido. Mas agorafobia é assim. Claustrofobia geralmente tem que estar fechado em algum lugar, um elevador. Agorafobia não. Se você estiver num lugar onde tem muita gente, com poucas possibilidades de sair, você já passa muito mal. Acho que eu tinha, não, eram os dois. Aí fui fazer uma das formações, depois que eu já estava terminando o curso de psicanálise, onde o professor falou pra mim, tem gente que você ajuda com 7 anos, 5 anos. Eu falei, o quê? Meu, comecei a estudar esse negócio aqui pra ver se eu mudava a minha vida. Você me falar em 7 anos? Não, tem que ter alguma coisa melhor do que isso. Por meio da psicanálise, eu conheci a hipnose e fui fazer algumas formações em hipnoterapia. Ali, cruzinho, não sabia praticamente nada. Fui fazer um exercício. E o professor, esse dia até, conversando numa mentoria, ele deu risada, né? Porque ele pegou a chave, colocou no bolso, fechou a porta da sala cheia de pessoas, fechou a porta, colocou a chave no bolso e falou assim, e agora, o que você sente? Eu falei, olha, eu tô com vontade de pular a janela, cara. E eu ali, falando sério, eu falei, não quero mais fazer não, deixa quieto, né? Agora já tá aí, vai ficar. E na frente de toda a galera do curso ali, né? Da formação. Aí ele falou, e se a gente for um pouquinho mais longe? Tirou a chave do bolso, deu a chave na mão da Ana. Se não me engano foi a Ana. Pegou a chave, saiu e trancou a porta por fora. Combinou alguma coisa com ela que eu não ouvi. E ali eu senti toda a intensidade do que é aquela agorafobia. E ele fez um tratamento rápido ali na hora. Pessoal, sabe o que aconteceu? Procurei aquela sensação. Sumiu. Cadê? Sumiu. Não tá aqui. Ok. Ela voltou, abriu a porta, né? E aí, ele falou, amanhã você vem de trem então, beleza? Não vem de carro amanhã. Falei, combinado. Aí depois eu parei, pensei e falei, pô, me dá uma preguiça, domingo, sair de casa. Não, vou vir de carro. Foi ali na Avenida Paulista, né? Fui até a estação do metrô. Entrei, eu tinha pânico de passar em frente. Eu já tive experiências de estar do outro lado da rua, da estação de trem, e só de pensar em entrar no trem eu não conseguia me aproximar nem da estação, nem atravessar a rua, tá? Eu saí daquela formação naquele dia, na hora do almoço, antes de terminar, tinha o domingo e tinha outras aulas ainda depois, foi um curso bem mais extenso. Entrei lá no metrô, tirei foto, filmei, fui até certo ponto, voltei, saí, cheguei na sala e falei, não preciso mais vir de carro amanhã, tá aqui, ó, tava no metrô, na hora no almoço. Então, pessoal, sabe por que muitas vezes você pode não ter resolvido ainda a sua questão? Por causa daquela fala que muitos profissionais têm, que diz assim, é assim mesmo, tem que ter paciência. Ai, mas não, nada acontece do dia pra noite. Poxa, esse dia eu ouvi essa aí, eu queria morrer quando escutei isso. Nada acontece do dia pra noite. E acontece sim, a tua mudança acontece em 10 minutos. A tua mudança acontece em um dia, em um mês. Pode sim acontecer do dia pra noite. Todo mundo, Luiz, vai ter uma ressignificação assim, vai resolver em um dia, em 10 minutos, que nem você em 15 minutos? Não, nem todo mundo. Mas eu dizer pra você que é assim mesmo, te conformar com a derrota, te conformar com o fracasso, te conformar com uma situação onde você não tem controle sobre suas próprias emoções, sobre a sua própria vida, isso é absurdo. Eu prefiro acreditar em você. Eu prefiro olhar para você e falar, olha, nós temos uma meta, essa meta é de 6 a 10 sessões. E nós vamos bater essa meta. E se não bater, Luiz, se não bater a gente faz mais alguma, mas vamos colocar uma meta. Aquilo que você não mensura, você não alcança. Ô Marcos, nesse caso, eu identifiquei algumas coisas sim. Mas esse exercício pontualmente que eu estou citando para vocês foi um exercício foi um exercício mais rápido, né? Não foi um exercício tão profundo. Depois eu tratei
aquelas coisas que eram mais profundas, mas eu evoluí só naquele exercício ali, coisa de 60% a 70%. Então, é isso, pessoal. Quero agradecer a atenção, o tempo de vocês que ficaram aqui até agora. Peço para vocês que compartilhem essa live que vai ficar gravada. Tem aquela pessoa que está em depressão há anos, ansiedade, síndrome do pânico, tristeza intensa, desânimo da vida. Compartilhe essa live. A pessoa vai te agradecer em algum momento, tá bom? Um forte abraço a todos vocês. Obrigado por todos aí que estiveram aqui. Obrigado, Marcos. Faz tempo que eu não faço live. Geralmente quando você cria o hábito de fazer live, a audiência aumenta porque o Instagram ele mostra para mais pessoas, né? Então agora eu vou voltar a fazer live algumas vezes por semana. Ah, Namir tá aqui até agora, que bom! Legal, vi você entrando, não sabia se você estava por aqui ainda. Bacana, Namir. Saudade, hein? Então, pessoal, é isso aí. Fiquem com Deus e um forte abraço. Até a próxima.